E é isso aí, estamos de volta em mais um episódio aqui do Irmãos de Beré, do canal de Beré para o Mundo. E eu tenho o prazer, a alegria, né, de ter aqui conosco o irmão Jadson. Obrigado pelo convite. Um irmão muito querido. E ele vem aí com um tema maravilhoso. Quero falar que o nosso último episódio aí foi muito legal. Você que acompanha nosso canal não assistiu, né? Temos um episódio aí já gravado com o irmão Jadson, onde ele traz um testemunho maravilhoso sobre a sua conversão um pouco, né? E se você não assistiu, né? Entre no nosso canal lá, dá uma olhada na nossa playlist. Então você vai encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram. E é uma bênção, tá? Já assiste com lenço, porque é muito bom a gente ver um testemunho genuíno aí do que Deus pode fazer na nossa vida. Amém. É isso, irmão Jadson. Fica à vontade. Quer falar alguma coisa aí? Claro que sim. Queria dar a paz, né? E pedir a paz para todos que estão vendo ou verão, né? Amém. Futuramente esse vídeo. E dizer que é uma satisfação sempre estar aqui. Eu sou esposo da Gabriela, pai da Júlia, tenho uma família abençoada e tenho o prazer de ter amigos como o Natanael. Então a gente veio aqui hoje para conversar, não para brigar, para conversar. Isso a gente vai ver durante o vídeo. Como vai ficar, né? Se vocês virem a gente sumir aqui da tela, daí é que deu algum problema. Deu ruim. Pois é, irmão Natanael. E o tema, irmão Jadson? O tema. Eu estava pensando aqui. Eu estava pensando aqui, enrolando os caracóis de meus cabelos. Afinal de contas, Jesus vai vir antes da grande tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação? Eu não quero já começar dessa forma assim tão zoeiro, mas eu acho que tem alguns cristãos que já estão no meio da grande tribulação. Nem sabem. Tem cristão que já vive em tribulação, nunca sai de tribulação. Não, mas eu entendo o que você está falando, daquele tempo, aquele período específico que a Bíblia fala, né? E a Bíblia vai abordar isso, a gente pega algumas referências disso lá no livro de Daniel, né? Também em Apocalipse, né? E em outras referências, né? Que a Bíblia vai dar a entender sobre um período específico onde Deus vai trazer sobre a terra juízo, né? Sim. E esse período será um período de grande tribulação. E na nossa visão, na minha visão, eu vejo que eu sou de uma linha pré-tribulacionista, né? Já comentei isso em outro vídeo. Então, eu tenho um entendimento de que Jesus há de vir buscar a igreja, a sua noiva, antes que se inicie a grande tribulação. Eu acredito que a tomada do povo, da noiva, será um pretexto, né? Para que o mundo entre em uma necessidade de organização, de controle, de uma gestão a nível global, né? Hoje nós temos as nações com a tecnologia já muito difundida e a tecnologia hoje já é capaz de monitorar, de controlar, de estar na gestão de todo o ser humano. Só que existem fronteiras ainda, né? Sim, e claro. Eu acredito que a busca da igreja, né, a vida de Jesus será o pretexto para que o mundo implemente um controle a nível global, né? Mas claro que é uma visão, né, uma visão minha dentro do conceito pré-tribulacionista, né? Eu acredito que Jesus venha antes. Sei que é um pensamento aí que é um pouco, como é que eu posso dizer, não muito aceito. Divergente? Divergente de algumas linhas teológicas mais tradicionais, né? Mas não acredito que a gente deva esperar. A Bíblia não vejo a Bíblia mandando a gente esperar o anticristo, nem a grande tribulação. A Bíblia manda a gente esperar
Jesus, né? Então a minha visão é que temos que estar com os olhos voltados para Jesus, né? Meu pensamento. O que tu acha sobre isso? Eu vi que tu lançou a isca aí e eu quero que... Eu acho que você eu acho que tentou se sair bem, mas eu acho que vai se sair mal. Eu acho que tem uma eu não vou falar se eu sou pré. É cilada, Bino. Eu ia falar para mim mesmo que é cilada. Se eu sou pré, medo ou pós. Entendi. Mas a Bíblia diz que todo olho verá? A Bíblia dá a entender isso, sim. Mas eu tenho um entendimento sobre essa questão de todo olho verá, de que isso vai ocorrer em um outro momento. Vai ocorrer no final, né? No caso da grande tribulação. Quando Jesus vir, na verdade, para quem conhece um pouco o texto, ele vai vir meio que para resgatar Israel, né? Que vai estar em uma situação complexa, mais complexa do que hoje militarmente. Qual? Mateus 24? E onde que Jesus vem com seus santos e todo olho ali o verá. O meu entendimento é que é esse momento. Não é eu divido essa volta de Jesus em dois momentos, né? Um rapto secreto, né? Que é o que a vida de Jesus para a igreja, e depois essa vinda onde todo olho verá, no caso, né? Pelo menos o meu entendimento segue essa linha. O irmão sabe que todos os pais da igreja, eles não são pré, eles são pós-tribulacionistas. Todos eles. Todos eles. Só um momento, deixa eu só... Se tu me cortar a linha de raciocínio... César Cavalcante, por favor, né? Por favor. Não é. É história. Todos os pais da igreja criam que... Quando você fala pais da igreja, eu quero que tu... Da igreja primitiva, dos concílios. Sim, me dê nomes, assim, só para ter uma referência para o nosso ouvinte, né? Agostinho, os apóstolos, Paulo. Paulo ele era med, pós, é isso que você está falando? Ele era pós? Não, eu estou perguntando. Tu falou que eles não eram pré. Não. Todos eles eram pós. O mesmo Paulo que escreveu o Tessalonicenses. Isso. Que é uma das bases que o ensino pré utiliza como base. Isso. Que é o versículo que eu guardei para ti. Faz favor de... Laço, Bino. Agora eu quero ver. Bino. Foge. Deixa eu ler aqui o versículo. Não tira não. Fechei aqui, foi um acidente. Olha o inimigo lançando cilada. Eu tô no mato porque assim, foi ele que escolheu o tema, né? Agora faz 5 minutos e falou... onde é que tá? Eu vim afiado aqui. Tô no mato, esse cachorro. Anda lá. Tu me tirou o versículo? Não, é ali. É o que já estava aberto. Segundo Tessalonicenses. 2 e... Quer que eu acho ali pra ti, né? Uhum. Não, cita ali, já que tu tá cheio de certeza. Não, posso citar, mas eu vou citar de cabeça. Tu vai cortar. 2 e 3, ó. Tu vai cortar essa de parte, maneira alguma, você engane. Essa? 2 e 3. Tá escrito assim, ó. Vou dar um tempo para dar o corte. Então, olha só. O que está escrito em Tessalonicenses. Sim. 2 e 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e seja manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, também conhecido como anticristo. A igreja de Jesus não será arrebatada até que o anticristo se revele. O anticristo já se revelou? Depende.
Quando eu falo depende, existe uma visão aí de que já está entre nós, né? Existem alguns conceitos, algumas teorias de que esse homem já está entre nós. Posso trazer aqui, né? Vários nomes aí. Eu escuto isso faz bastante tempo. Existem algumas teorias que já estão entre nós, mas eu entendo a questão de revelação. No caso, o revele até que nível aqui? Tu usa como referência de revele? Não, revelar se apresentar. Revelar é Sim. o que está no escuro vir ao claro. Vamos revelar lá, eu é vou falar de uma maneira mais clara. Revele, porque a gente tem um entendimento que ele é o anticristo. Sim. Ele é o filho da perdição. Mas como ele há de se revelar ao mundo? Ele não vai se revelar ao mundo como o anticristo, o filho da perdição. Né? Qual que é a Sim, sua visão? não, Apocalipse como... não diz que ele se revelará dessa forma, né? Isso. Então aí que aí é que está o problema. Nos 3 anos e meio de paz, ele vai parecer uma pessoa muito boa. Vamos lá, então eu já vou... Só que daí nos outros 3 anos e meio, daí ele vai ser uma pessoa má, aí ele vai se revelar. Então se ele vai se revelar no meio da grande tribulação, não, isso é um conceito então eu devo ser medo tribulacionista? É isso que eu ia perguntar. Tu é medo tribulacionista? Eu já falei que eu não vou falar o que eu sou. Mas dentro desse que tu trouxe, desse texto que tu trouxe, tu está dando fundamento para que... Eu defendi o pós. Agora eu defendi o medo, mas antes eu tinha defendido o pós, além de Tessalonicenses. Sim. E o teu entendimento sobre esse assunto? O meu entendimento? Nada, aí tu vai querer que eu diga o que eu sou? É claro. Eu quero que tu dê o teu entendimento. Eu sou crente, graças a Deus, glória. salvo, limpo, lavado no sangue de Jesus. Sim. Meu irmão, eu sou pré. Olha aí, ó. Sou pré. A máscara caindo, não, brincadeira. Não, eu sou pré, mas por que tu é pré? Não, mas calma, eu sou pré, só que com um pezinho no pós. Entendi. O argumento dos pós-tribulacionistas são muito bons. Principalmente quando eles apelam para essa carteirada, né? Quando eu falei, não, pastor... eu posso te dar mais carteirada se tu quiser. A carteirada no sentido do seguinte, tá? Quando tu falou assim, os pais da igreja, né? Mas são os pais da igreja, os primeiros concílios. Só que aqui, não, entendo o que você está falando. Só que quando tu fala isso, tu está dizendo assim, olha, não, porque é uma visão global. E existem referências de pais da igreja que tinham uma visão pré também. Pré? Então, isso não é... Eu não vou te enquadrar, mas isso eu não poderia unânime, te pedir um nome. Isso não é unânime. Poderia te pedir um nome. Na verdade, eu vi uma referência... Eu sei de um, mas é um herege, né? Ele foi considerado herege. Mas até conheço. Mas também já tem um monte de gente que me considera herege, então eu fico tranquilo. Isso não serve como referência também quando a gente olha a doutrina dos pais da igreja, né, que vai falar de Agostinho, por exemplo, né? Sim. Tu tira muitos conceitos bons, mas tu vai também tirar muitas referências que talvez hoje não sejam aceitas como uma verdade, digamos assim, né? Sim. Então, nem tudo que eu vejo, eles estavam certos quando estavam defendendo o ensino pós? Entendo. Tu tem uma percepção que talvez nem tudo que os pais da igreja tenham escrito seja absoluto, né? Seja absoluto. Porque, na verdade, o que é absoluto é a palavra de Deus, né? Sim. Eu tenho uma percepção disso, né? Também não concordo no sentido de tudo que a gente lê sobre Agostinho, né? Sobre outros pais da igreja ali também, sobre os concílios, né? De Nicéia e outros que vieram antes, em Antioquia. Mas a nossa regra de fé é a Bíblia, né? Sim. E tudo que Jesus fala para mim é absoluto. Então, o Mateus 24, para mim, ele não fala sobre arrebatamento. Ele fala sobre fim de tempos. Lembrando aqui, o que diz Mateus 24, vou colocar aqui rapidinho aqui, ó, para você ver a referência do que já está falando. Também o 2 Tessalonicenses 2 e 3, né?
Sim. O texto vai aparecer ali para vocês também. Tá? Isso. É bom, é muito bom que fique marcado, né? Porque Sim. assim, e também se você não deveria apenas ler esses versículos em si, né? Ler todo o contexto. Sim. Porque às vezes tu lê um versículo, tu não vai entender a história. Lembre-se sempre que no Novo Testamento, pelo menos, não existia versículo. Então era tudo direto e reto, vamos dizer assim, né? A entonação é que decidia como seria a frase, se era uma interrogação ou uma afirmação, nesse tipo de sentido, assim, né? Mas leia a Bíblia, pesquise, procure, que é sempre interessante. Mas agora nós voltamos para o assunto, Nath. Jesus vai arrebatar a igreja, né? Sim. Certo? Sim. Antes da grande tribulação. Dentro da minha visão, sim. Tá. Do meu entendimento, sim. Aí porque eu sigo uma linha dispensacionalista, né? Então, entendo que Tu não é aliancista? Entendo Pessoal, vocês têm que começar a entender o que é isso. Entendo que esse período, né, dos 7 anos ali, é um período que a igreja, né, vai estar com o Senhor, vivendo algo que é chamado as bodas do Cordeiro, né? Enquanto a terra aqui passa por essa grande tribulação. Eu não acho, dentro da minha visão, que faria sentido a igreja sofrer, né, essa grande tribulação, mesmo que a gente tenha um entendimento de 3 anos e meio de paz, de uma falsa paz, mas para quem é igreja já vai estar com os olhos bem abertos, digamos assim, né, no entendimento de que há uma figura, né, que se enquadra no perfil do anticristo, né? Por mais que tu falou aí antes que na história algumas pessoas encarnaram essa figura, né? Como o próprio Hitler, né? Foi visto por alguns, o próprio Nero, né? Sim. No período quando foi escrito o Apocalipse, né, por João, ele também prefigurava essa pessoa, né, do anticristo, né? Então, assim, na história da humanidade, na história da igreja, surgiram pessoas que trouxeram essa foram imagem, anticristos, foram né? anticristos. Mas essa ali é uma figura bem específica, né? E não é só uma questão de se somam outras profecias para o momento que a gente está vivendo, o momento do fim da igreja, né? Assim, né? Se a igreja primitiva e, na verdade, os judeus também sofreram, né, muitas perseguições, mesmo não sendo igreja, né? Mas a gente ora por Israel, lógico, e a gente lamenta por tudo que tem acontecido naquela nação, né? E a Bíblia diz que a gente deve orar por Israel. Mas se a igreja primitiva, a igreja primária, se o povo de Deus, que é Israel, foi perseguido, por que essa igreja que nós vivemos hoje, no maior conforto, na maior facilidade para tudo, por que ela não deveria também, não estou julgando, né? Estou questionando, por que ela não poderia passar por essa grande tribulação, sendo que os nossos irmãos do passado passaram por coisas muito terríveis e talvez não chegue nem perto do que a gente sofre hoje. Eu queria abrir um parênteses aí. Eu entendo que a igreja passou por períodos, você anota isso aí, hein? De tribulação. Quando a gente estuda a história da igreja, tu vai ver a igreja passando, a verdadeira igreja de Cristo passando. Existe um livro que eu li um tempo atrás, que ele falava sobre os 1000 anos de escuridão, né? Que a igreja viveu, e a igreja viveu isso aí. Então a igreja está vivendo tribulação desde o seu princípio, né? Para quem vai ver os pais da igreja, muitos morreram, né? Então a igreja está vivendo tribulação desde o seu princípio. Só que quando eu vejo a grande tribulação, eu vejo uma tribulação diferente. Por quê? Porque a tribulação que a igreja enfrentou em sua história era uma tribulação causada pela perseguição
em uma oposição do mundo em relação ao Evangelho, né? O diabo, o mundo, a carne, né? Aquela tribulação em contrário ao Evangelho. Uhum. Já a grande tribulação que há de vir sobre o mundo, eu vejo que é diferente, porque é um período na humanidade onde Deus há de se despejar sua ira sobre a humanidade. E é um período de justiça, né? É um período de, quando a Bíblia vai falar assim, minha é a vingança, né? É um período de que Deus há de trazer justiça, no meu ver, sobre uma humanidade que durante muito tempo sendo evangelizada, sendo alertada pelos profetas, não deu ouvido. Como no tempo de Noé? E ele, em sua paciência, ele em sua bondade, ele foi aguardando, né, até para esse período. Por isso eu vejo que, como tu falou de Noé, né, eu acho que Noé cabe bem nisso, né, porque Deus foi alertando e a igreja tem feito esse papel de alertar, tem feito esse papel de anunciar ao mundo. Mas eu não vejo essa tribulação que tu falou assim, a gente poderia, por que Deus pouparia? Não, é que essa tribulação específica é uma tribulação trazida por Deus, no meu ver, sobre o mundo, por sua maldade, por sua injustiça, por sua perseguição, né? Então, claro que tem a ideia do anticristo perseguindo, né, aqueles que não querem a marca da besta, né? Não vão querer ser marcados, não vão querer aceitar a sua marca, né? Mas eu vejo que é um período de justiça de Deus. E essa justiça de Deus, no meu ver, não é apontada para a igreja, ela é apontada para esse mundo que rejeitou de forma frontal o evangelho que foi pregado durante tanto tempo. Amém, amém, boa explicação. Eu quero dizer para vocês que Jesus falou que eu não vim para trazer paz. Então, devido a isso, eu vou fazer só mais 3 perguntas que daí o irmão Natanael vai me responder aqui. Eu não sei, bem rápido. Só não mato. Jesus vai arrebatar a igreja, certo? Que é a igreja. Sim. O Espírito Santo vai permanecer? Aqui tem uma passagem que vai falar sobre um que do meio é tirado, né? E há pessoas que vão apontar esse como a figura do papel do Espírito Santo atuando no meio da humanidade. O que você crê? Eu acredito que nesse período há um momento de que talvez não vai ter atuação direta do Espírito Santo. Então ele será tirado? Acredito que durante um período sim. E os salvos na grande tribulação serão salvos como? É um conceito interessante. Até eu vou aproveitar abrir um parênteses aí, né? Porque isso. Vai que eu tenho mais um. Quero mandar um abraço para meus irmãos lá de Araquari, né? Grupos Polêmicas Bíblicas, irmão Abu, né? Irmão Gessé lá. Vocês são bênçãos. Irmão Eliseu, irmão Luiz. Eliseu, o herege do Gesiel. O irmão Gesiel. Um abraço para vocês. Na verdade, eles não, a gente chama por irmão, mas muitos são presbíteros, né? Sim. Auxiliares, mas... E são irmãos, né? Mas são irmãos em Cristo e a gente tem mania de chamar todo mundo de irmão. E esse assunto todo mundo quer irmão mesmo, né? Trouxeram lá essa questão sobre a salvação durante a grande tribulação. Eu creio que vai ocorrer salvação durante a grande tribulação. Não, a Bíblia diz que vai. Isso. E ela, né, até o texto eu vou colocar aqui, porque, né, de cabeça eu não vou chutar isso agora. Sim. Que o Jadson, né, como disse, ele me botou no mato aí com essa situação. Mas eu acredito que será uma salvação de uma forma um pouco diferente, né? No sentido de que haverá praticamente a necessidade do martírio, digamos assim, né? Mas eles não serão salvos pela graça? Serão salvos pela graça, porque a graça, eu vejo que ela transpõe a graça, ela transpõe todos os períodos da humanidade. Mas se quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, sim, como que ele vai aceitar?
É uma boa pergunta. Porque Jesus subiu e disse Sim. que ia mandar o Consolador. E o Pai continua sentado Sim. no trono. Quem convenceu essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Porque o Espírito Santo subiu? O que eu vou entender aqui na grande tribulação? Haverá uma multidão de pessoas e você poderá estar entre elas que ficou e e conscientemente percebeu que ficou, porque milhões de pessoas desaparecerão no mundo em um instante, é o meu entendimento isso. Sim, sim, claro. E conscientemente muitos vão entender claramente que ficaram, né? E ficando já vão ter uma noção clara que os pré estavam certos e que eles terão agora um período que eles terão que suportar. É que assim, quando eu vejo a atuação Mas do aí Espírito eles vão ser Santo, salvos pelo próprio esforço? graça, no sentido de que eles vão buscar, na verdade, sobreviver e não aceitar a marca da besta, no caso assim, né? No entendimento de que não vão se render àquela proposta do anticristo, né, de controle, e obviamente vão morrer por isso. E morrendo por isso, eu creio que serão salvos. Pela graça? Pela graça. Por que não graça? Porque quando tu fala da ação do Espírito Santo, eu tô vendo o Espírito Santo, ele estaria atuando no convencimento do ímpio, sim, de uma forma direta. Mas aqui a gente não está falando de um ímpio de uma forma direta, no meu ver, mas alguém que tem conhecimento de Jesus, sabe quem ele era um cristão às vezes de carteirinha, mas ele não vivia Cristo. Mas ele tem conhecimento de Cristo. E ele ficou. Estava vivendo no mundo, na igreja, um cristão morno. Então, na verdade... Ele não está sendo convencido, ele já tem consciência. Ele já tinha consciência, né? Ele tem consciência. Sim. Mas aí, então, na verdade, vai ter os crentes que vão subir no arrebatamento, certo? Que eles vão participar das bodas, né? Sim. Meu ver sim. Eu tô vendo que eu tô no mato aqui, né? Tu veio aqui só pra me crucificar, né? Os da grande tribulação daí que vão, né? Eles vão participar das bodas, não? Aí é que tá. Eu vejo um texto na Bíblia que vai falar assim, eu acho que é Apocalipse vai dizer, né? Quem são esses, né? Aí a Bíblia vai dizer assim, os que subiram da grande tribulação. São os que vieram da grande tribulação. E a Bíblia vai dar a entender como que eles chegaram lá, né? Que foram mortos. Derramaram seu sangue. Derramaram seu sangue, foram degolados, foram mortos. E está dizendo assim, eles vieram da grande tribulação porque perderam a vida durante esse período. A oportunidade anterior. Isso, mas não foi morte, digamos assim, natural. Mas né? aí eles não vão participar da ceia do Cordeiro. Não sei te dizer, porque eu não no texto ali eu não tenho essa precisão, mas eu entendo que há uma distinção ali, há um grupo separado. Alguém em algum outro debate ouviu falar assim, eles são igreja, né? Eles... Tá, mas se eles são um grupo separado, vai ser separado no céu? Não, talvez um período ali de alguma transição, né? Algum período de algum momento, né? Talvez haja alguma... Porque no texto ali ele dá a entender que eles estão talvez em um local diferente, né? Talvez aguardando algo. Sim. Porque a gente tem que entender que a tribulação é temporária, né? A grande tribulação, sim. Sim, ela tem, como tu disse antes, né? São 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de uma guerra, né? Uma guerra para ti. E no final dela, né? Para quem segue essa linha tribulacionista, no final dela vai se iniciar, Jesus volta, né? Sim. E é um momento, no meu ver, onde todo olho verá, e é um momento onde se inaugura o milênio. E aí ele vai resgatar quem quando ele voltar? No caso, tá falando do todo olho verá? Não. Ali na primeira, na segunda pro pré, ou na primeira pro pós,
quando ele descer no Monte das Oliveiras, Sim. ele vai resgatar um povo. Quem é? Tá falando de Israel ali. Israel. Sim. Eles também não vão cear para o Senhor? É que eu vejo uma distinção. Mas eles são povo de Deus também? É, E os que são arrebatados na grande tribulação também são... Tu veio só me trazer problema já? Calma, deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Mas assim, Ó, Israel é povo conceito de bem Deus. amplo, tá? É um conceito bem longo se a gente for abordar essa questão. Até é interessante a gente fazer isso pontualmente, né? Exatamente, é isso que eu quero O rápido dizer. secreto, né? O retorno, onde todo olho verá, né? Porque naquele momento, onde todo olho verá, é onde Gabriel vai dizer que eles reconhecem quem era Jesus, né? Então, porque hoje Israel, para que fique bem claro, nós cristãos somos apoiadores de Israel, mas Sim. Israel olha para nós como cristãos com um certo desdém. Por mais que eles não sejam- veem a gente como povo de Deus. Eles sejam respeitosos, Sim, porque lógico. os cristãos são um povo que Respeitosos apoia com eles no eles. mundo, Sim, sim. mas eles não veem nós como povo de Deus. Nós Mas nos consideram, sim, sempre nos respeitou como nos nação. respeitam, mas não veem nós como povo de Deus. Sim, E que nós não fazemos parte dessa aliança que eles têm com Deus, porque os gentios não se enquadram. E Paulo ele faz essa distinção, né, do gentio, do judeu e da igreja, né? Então, o gentio, para virar igreja, tem que aceitar Jesus, e o judeu, para virar igreja, tem que aceitar Jesus. Por isso que Israel está num espectro separado, né, nesse momento da vinda de Jesus, no caso, né? Mas isso eu acho que é um assunto para a gente abordar com detalhe em outro Show momento, de certo? Tu veio preparado para eu não vim Para trazer a paz, eu falei. Agora me dá mais 3 minutos, pode ser? Claro. Pessoal, eu sou pré-tribulacionista e eu fiz essas 3 perguntas porque um pós diria o seguinte, que há 3 povos, um que foi arrebatado antes, um que foi levado na grande tribulação e Israel. E aí eles poderiam, para tentar quebrar o argumento do pré, ele diria o seguinte, mas não são todos povo de Deus, então no céu vai ter lugar separado? Eu quero dizer para vocês o seguinte, não, no céu não tem quadrado, lá é redondo, não tem quadradinho lá onde vai ficar uma placa de igreja, alguma coisa. Deus tem um propósito, um jeito de fazer. Assim como ele tem um jeito de fazer na grande tribulação, ele teve um jeito de fazer no Gênesis, com Noé, com a nação de Israel. Nós somos salvos e crentes por causa de um homem que não tem nada a ver com a nossa nação. É por causa de Abraão. Então Deus faz as obras que ele faz do jeito dele. E isso tudo pode ser explicado. Mas essa conversa agora é só uma provocação mesmo. Eu e o Natanael, a gente se predispôs a fazer isso como provocação. Mas há resposta e há argumentos bíblicos para todas essas perguntas que eu fiz, assim como o Natanael fez. Vai de você buscar, ou então continuar nos acompanhando no canal, né? Bereia para o Mundo, que com certeza tem muita coisa boa aí pela frente e tem muito irmão aí bom de teologia que vai saber explicar muita coisa. É isso aí, irmão Jadson. Esse é um assunto maravilhoso. Eu vejo como um assunto bem complexo. Não importa se você que está nos ouvindo aí está esperando Jesus antes da tribulação, né? Está esperando Jesus no meio, ou está esperando Jesus para depois. O importante é estar esperando Jesus, né? É esse, eu acho que é o mais importante. Glória a Deus. E eu acho muito mais confortável esperar Jesus antes, né? Para mim, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. E é isso aí. Queremos trazer esse assunto talvez de uma forma um pouco mais... O importante, Nath, é a gente detalhada. estar preparado. O importante é a gente estar preparado. Ah, mas eu acho que Jesus vai voltar no final. Mas e até lá? Você vai estar preparado? Ou você vai ficar se preparando sempre? Ah, não, mas ele vai vir no meio da grande tribulação. Mas
Eu tenho uma coisa que eu aprendi na igreja, que é o seguinte: Jesus, e eu comentei isso já, tudo que Jesus diz é absoluto. E Jesus diz: louco, e se hoje te pedires a tua alma? Verdade. Jesus está voltando para alguns hoje, nesse momento, né? Talvez eu esteja falando aqui e Jesus tem, com certeza está voltando para alguém. Então talvez hoje, ou no momento que você está vendo esse vídeo, é o momento certo de você fechar seus olhos, falar com Ele e dizer: Jesus, não importa quando o Senhor venha, mas eu vou te aguardar até o momento que tu venha. E se tu vieres hoje, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado hoje, amanhã e até o final da minha vida. Amém. É um bom tema para o nosso próximo vídeo. É perseverança. Né? Perseverança do crente, é verdade. Perseverança, até eu ouvi uma pergunta hoje sobre esse assunto, né? Eu acho que é um bom tema para a gente falar sobre a salvação e a perseverança do crente diante das oposições que ele enfrenta na sua vida, caminhada de fé, né? Quer dar uma sopinha, não? Não, vamos deixar para o próximo, então já vamos deixar... Não, ia deixar uma pergunta aqui no ar. Lança a pergunta. Então tá. Eu sou crente e por isso eu sempre estou vigiando para não pecar? Ou eu não peco porque eu sou crente? Olha aí, ó. Já pensa aí, próximo vídeo vamos falar sobre esse assunto. Pode ser comigo, pode ser qualquer irmão. É uma bênção sempre estar aqui. Obrigado pelo oportunidade. Agradeço por você que está nos acompanhando, agradeço o Mojades, que já faz parte desse canal aí. E se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, isso nos ajuda aí a fazer com que essa mensagem ela alcance mais e mais vidas, tá bom? Um abraço, até semana que vem.